Será que aquela sensação de azia, queimação, o refluxo pode ser um problema para as pessoas que querem praticar o jejum intermitente? Essa é uma pergunta que eu recebi e eu tenho respondido algumas perguntas, criado alguns vídeos aqui para te ajudar nesse processo aí de melhoria da sua qualidade de vida. E a perguntinha foi bem o seguinte: Doutor Márcio, boa tarde. Para fazer 3 refeições ao dia e a prática do jejum intermitente, isso é recomendado para quem tem refluxo e muita azia? Obrigado. Então vamos tentar responder isso aqui. Olha só. Primeiro, como é que ocorre o processo de digestão? Acabamos de comer, o alimento segue através do esôfago e vai cair nessa câmara cheia de ácido, que é o nosso estômago. Quando o alimento cai lá nessa câmara que foi feita para funcionar, esse órgão chamado estômago foi feito para funcionar mesmo em alta acidez. O que é que acontece? O esfíncter esofagiano inferior, essa válvulazinha que tem aqui, ela vai se fechar, fecha ali de baixo também, e aqui ocorre uma maior produção de ácido clorídrico. Esse aumento da acidez vai fazer com que ocorra a digestão. Depois, o alimento segue o fluxo intestinal, o trânsito intestinal normal. Isso é em perfeitas condições. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas no processo de envelhecimento ela vai diminuindo a sua capacidade de produzir ácido clorídrico. Se eu tenho uma menor produção de ácido clorídrico, o que é que isso vai repercutir na minha saúde? Olha só, o alimento quando cair aqui, ele não precisava da acidez para poder ocorrer a digestão. Com menos acidez, vai ocorrer 2 problemas. Primeiro, um maior tempo de digestão. O alimento vai ficar mais tempo no nosso estômago. E depois, com essa diminuição da acidez, o esfíncter esofagiano inferior é uma válvula que só se fecha frente à alta acidez. Como tem menos ácido agora, ele acaba ficando entreaberto. E com maior tempo de digestão, ocorre o refluxo. O alimento volta e gera aquela azia, aquela sensação de queimação. Veja que o que originou o problema, na verdade, foi a diminuição na produção de ácido, certo? Só que, mesmo com menos ácido, ainda assim, o estômago é muito mais ácido que o esôfago. Por isso que dá essa sensação de desconforto, tá? Agora veja, o que é que isso tem a ver com a prática do jejum intermitente? A prática do jejum intermitente é uma estratégia alimentar onde alternamos momentos de comida com momentos de jejum, certo? O que é que a gente precisa fazer agora? Entender quando que ocorre o seu sintoma de azia, de refluxo. Veja, tem pessoas que sentem esse desconforto quando estão praticando o jejum, outras pessoas sentem após a alimentação. Com certeza, o número é muito maior de pessoas que sentem esse desconforto logo após a alimentação por não conseguirem produzir ácido clorídrico de uma forma adequada. E nesse caso, não teria nenhum problema você praticar o jejum. Concorda comigo? Você vai estar em jejum, você não vai ter refluxo. Você pode ter depois que se alimenta, certo? Agora, tem algumas pessoas que têm durante a prática do jejum. Normalmente essas pessoas têm uma hérnia de hiato. É uma alteração anatômica que faz com que ocorra o refluxo. Então quando elas estão em jejum pode ter isso aí. Então se esse é o seu caso, você precisa procurar ajuda médica, fazer uma investigação para saber se é isso. Porque às vezes a hérnia de hiato só é resolvida quando se faz uma cirurgia. Espero ter te ajudado a ter compreendido um pouquinho melhor sobre esse mecanismo de digestão e para que você entenda que não tem necessariamente nenhuma relação entre prática do jejum e refluxo. Mas não deixe de procurar um profissional para poder te ajudar, personalizar qual a melhor abordagem para o seu caso. Um abraço e até o próximo vídeo.